Papo com o General hoje, o seu federal, é com meu amigo, jornalista e militar da reserva com muito orgulho, serviu lá no 7º RI, lá no Rio Grande do Sul, lá em Santa Maria da Boca do Monte, com o nosso amigo Alexandre Garcia. Alexandre Garcia eu conheci, eu era muito novo ainda, era um garoto ainda, coronel, servindo na Amazônia, e tínhamos lá as demandas da Raposa Serra do Sol, e fui apresentado a ele pelo nosso amigo também, Coronel Gélio Fregapane. Então, Alexandre Garcia, muito obrigado a você pelo cotidiano que você nos permite de aulas sobre brasilidade, sobre cidadania, sobre Brasil acima de tudo, sobre o mundo também, porque o teu conhecimento que você passa no dia a dia para as pessoas, ele não tem preço. A gente não consegue pagar isso daí, porque quando você consegue extrair alguma coisa de dentro de você e passar para as pessoas, a gente fica muito feliz. Então, a gente está trabalhando aí esses 3 anos de mandato, tentando desfazer aquele nó cego molhado que fizeram com o nosso país. Tem gente querendo que volte atrás, né? Eu, quando fui eleito, eu gritei muito, Brasil, direita vou ver, porque é isso que aconteceu no nosso país. Nós demos uma guinada para a direita, estávamos muito à esquerda, e ontem eu conversando com o nosso amigo também, General Heleno, eu mostrei para ele o mapa mundi. Deus, quando fez o mundo, que pensou no continente americano, colocou as terras e disse assim, aqui vai ser um povo, aqui vai ser outro, aqui vai ser outro. E aí, se você observar o continente americano vindo desde lá de cima, no Alasca ali, América do Norte, Canadá, América do Norte, México, América Central, América do Sul, ele vem da esquerda para a direita. Então, a América do Norte está na esquerda, a América do Sul está bem mais à direita. E o Brasil é o país mais à direita da América do Sul. Eu estou dizendo que isso aí é o nosso destino manifesto. Nós não podemos nos furtar, guardando as devidas proporções, saudando a nossa saudosa professora Terezinha de Castro, que criou essa frase Destino Manifesto. É isso, esse é o nosso Destino Manifesto. Eu queria, hoje aqui nessa conversa contigo, agradecer, nos receber aqui no teu escritório. E a liberdade, Alexandre, a liberdade de imprensa, a liberdade de opinião, como é que está isso daí? Pois é, vamos lá então. Em primeiro lugar, general, é um prazer muito grande estarmos juntos, né? Pela afinidade, pelos ideais que nos unem. Né? Muita coisa que eu trago lá das raízes, né? Com muito orgulho, muita honra servir o Exército Brasileiro. Me considero reserva até hoje, estou apto à promoção a 3º sargento, primeirão nos cursos que fiz, né? Primeiro também em tiro, bom, isso é muito bom. Inclusive, por causa disso, eu fui chamado como voluntário a defender a prefeitura lá da cidade onde eu trabalhava, Encantado, Rio Grande do Sul, no dia 31 de março de 64, quando o grupo dos 11 pretendia atacar a prefeitura. Quando ele soube que haveria defesa da prefeitura, eles atacaram o padre. O padre vigário, a tiros. Porque o padre vigário sempre ia para o púlpito, em todos os domingos, dizendo que estava se formando um regime comunista que ia tomar conta do país. Nos anos 63, 62, 64. Eu estou contando isso para refrescar a memória de muita gente que acha que simplesmente o general Olímpio Mourão Filho de repente deu na veneta e saiu da 4ª Região Militar descendo para o Rio de Janeiro. Não foi. Começou com a Igreja Católica, que botou gente na rua. Marcha com Deus, pela família, pela liberdade. Depois vieram os grandes jornais da época. Naquele tempo não era televisão, mas vieram os grandes jornais, Estadão e Globo, os associados, né? E o povo saiu para a rua. O Exército foi o último aí. Né? A última ratio regum, né? Foi o último a sair, porque não tinha mais jeito. Então não foi um golpe militar, foi a vontade do povo assustada com a iminência da implantação, a socapa de um regime comunista, que é assim que acontece, assim que caem as democracias, quando elas desaprendem a se defender, né? Vão deixando o avanço. Agora, o que eu falo com muito prazer é sobre o nosso Destino Manifesto. Né? Se a gente olhar o mapa do Brasil e olhar as riquezas que temos no subsolo, no solo e na atmosfera, meu Deus do céu, né? Com essa costa, com esse mar, que é a nossa Amazônia Azul,
com a nossa Amazônia verde, com as riquezas do subsolo, com o clima que temos, com a ausência de grandes cataclismos naturais. Meu Deus, parece que essa é a terra prometida. É isso. E nós temos que ser dignos dela. Nós ganhamos um presente. Será que nós não sabemos administrar e cuidar dela? Essa força ideológica que aprendeu, que não é mais pelas armas que se toma governos, que se toma poder, é tomando as mentes, já estão investindo na criancinha na escola, dali para frente estão fazendo cabeças na cultura, nas artes, na educação, em tudo que for atividade de comunicação, tentando criar uma nova verdade. Por tabela, tiraram um pouco do poder dos pais, né? Os pais que se renderam a isso daí também, isso perderam o poder pátrio. É inerente a essa ideologia. Na União Soviética, o Estado tirou o poder dos pais. Isso é inerente. Assim como a ditadura faz parte da natureza dessa ideologia. Ela não funciona sem ser ditadura. E ela, sendo ditadura, ela vai depauperando o país até que a riqueza se acabe. Ontem fez aniversário do dia em que Hugo Chávez tomou posse, em 1999, na Venezuela, que era o país da OPEP, país riquíssimo de riquezas naturais. Mostrou que esse regime depaupera um país em 20 anos. As pessoas hoje estão fugindo, sendo recebidas lá na Eu fiquei 11 anos da minha vida militar lá em Roraima, na fronteira ali com a Venezuela, Guiana. Conheci muito aquela realidade lá da Venezuela e lamento muito o estado que eles estão hoje. Estive lá um ano retrasado com o deputado Eduardo Bolsonaro também, foi criada uma comissão externa para poder acompanhar essa situação do acolhimento, né, a Operação Acolhimento. A gente esteve lá e é lamentável mesmo ver o que era a Venezuela antes, na década de 90, quando eu vivenciei lá. Os carrões, e o que é a riqueza. Hoje. Queria te provocar em relação à liberdade nos dias de hoje. A gente está vivenciando uma situação que, infelizmente, o artigo 53 da Constituição, que você tanto cita nos seus comentários aí, quando você faz esses comentários aí na televisão, quando nós vamos à tribuna, e eu repetidamente vou à tribuna da Câmara, eu falo e desafio, porque eu desafio que esse artigo 53 seja desobedecido em relação à minha pessoa. Porque nós, como deputados federais, nós somos invioláveis de opiniões, palavras e votos. Por quaisquer palavras. Quaisquer opiniões. Tá lá a palavrinha, quaisquer. Portanto, não importa se falou da mãe do fulano, não importa, quaisquer, é o que está escrito na Constituição. O Supremo não tem poder constituinte. Quem tem poder constituinte é o Congresso Nacional. Então, ele não pode mudar a Constituição. Essa invasão de competências, Alexandre, a gente continua, nós voltamos a ouvir de novo as pessoas cobrando do presidente da República que ele exija dos demais poderes a obediência às 4 linhas da Constituição, na verdade, do livrinho, né? Estou citando que é o livrinho, vamos obedecer o livrinho. Ficar nas 4 linhas do livrinho. E aí a gente está vendo agora aquele cara que foi presidente, que pertence a um Brasil que a nossa história tem vergonha e com certeza os brasileiros não vão deixar que isso volte a acontecer. Aquele cara está falando em controle da imprensa, em censura. Abertamente. Parece que há pessoas hipnotizadas ou alienadas que aceitam isso. Meu Deus, estão tirando a sua liberdade também. Eu cito muito aquela poesia que é de um brasileiro, não é do Mayakovsky, No Caminho com Mayakovsky. No primeiro dia eles entram na sua casa e pisam nas suas flores. No segundo dia eles matam seu cachorro, você não faz nada. No terceiro dia eles invadem a sua casa e você não diz nada. Na hora que você quiser dizer, já tiraram a sua garganta. É isso daí. Então a gente não pode deixar, né? O preço da liberdade é eterna vigilância. A gente não pode deixar que isso aconteça. O Supremo não tem poderes constituintes. E os poderes constituintes do Congresso em relação a direitos e garantias individuais e coletivas são pétreos, não são nem passíveis de emenda. Só uma nova constituinte para mudar, e, no entanto, mudaram, deram poderes a prefeitos e governadores para não fechar o culto, fechar a igreja, não poder circular na rua, fechar as empresas, fechar as empresas, quebrar o país. Reunião, todos podem se reunir sem armas. Está escrito na Constituição, sinto muito. Né? Assim como está lá escrito que deputados e senadores são invioláveis por quaisquer palavras, embora eu discordo do estilo do Daniel Silveira ou do Roberto Jefferson, discordo do estilo, mas sinto muito, está escrito na Constituição, ele pode dizer o que quiser.
E não é o caso do Roberto Jefferson, que não se enquadra agora no 53, mas é evidentemente que é um preso político. Então, como é que nós temos presos políticos? Que também é proibido pela Constituição. Sim, é proibido pela Constituição, e o artigo 220 fala em liberdade de expressão. Isso. Lá no artigo 5º também fala na liberdade de pensamento, né? Então, mas o que é isso? Como é que está havendo isso? Esse termo liberdade está sujeito à lei. Você tem liberdade de ofender, de caluniar, de injuriar, mas depois você vai pagar. Mas dentro do devido processo legal. Eu lembro muito bem, eu já tinha consciência das coisas, já acompanhei a República do Galeão. Quando acertaram, queriam matar o Lacerda, os capangas do Getúlio, e mataram o Major Vaz. A República do Galeão foi organizada pela Força Aérea, sem participação de mais nada, fizeram ali algo autônomo, né? Isso é fora da lei. Mas como é fora da lei hoje, esse inquérito... Arbitrariedades, né? São arbitrariedades. Arbitrário. E o que mais nos preocupa nessas arbitrariedades foi as palavras oficiais na abertura dos trabalhos anuais do Tribunal Superior Eleitoral, quando o presidente do tribunal, um juiz, um magistrado, usou no discurso dele, da autoridade do discurso dele, para fazer uma acusação ao presidente da República, antecipando um veredito. Ele abriu uma investigação naquele momento, ele acusou, ele condenou. Sim, só faltou concluiu. Dizer qual foi a pena que ele vai atribuir ao presidente. Começaram a levitar. Não é possível que a pessoa parou de ter o seu mecanismo de censura próprio, que a gente tem. O Freud descobriu isso. Espera aí, será que eu estou certo? Mas foi em frente. Meu Deus, será que acredita que nós todos sofremos de anencefalia, que não temos cérebro? Amigo, a minha esperança como brasileiro e hoje como deputado federal, não digo general da reserva, não, eu digo como deputado federal. A minha esperança é que os demais membros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral e também os membros do Senado Federal, porque o Constituinte, quando ele fez a Constituição, foi muito sábio. Eles colocaram uma atribuição ao Senado Federal. É o sistema de freios e contrapeso. É o Montesquieu. Isso. Isso é uma coisa histórica, é uma coisa internacional. Que alguém tem que chamar a responsabilidade àquele que está agindo fora do famoso livrinho. O Supremo ficou acima dos outros poderes, que, ironicamente, os outros poderes é que são os eleitos. Os que têm representatividade direta do povo, porque o Supremo é indicado pelo Poder Executivo e aprovado pelo Legislativo, mas não tem um voto sequer, né? Eu digo assim, qual é a diferença entre o Presidente da República e um ministro do Supremo? 57 milhões e tantos mil votos. Essa é a diferença. Isso é democracia. Isso é representatividade. A gente não pode esquecer isso. E nós, como cidadãos, não podemos transferir simplesmente para o Deus dará. Nós temos que confiar nos nossos representantes e cobrar deles. Né? O senhor é representante de uma parte do povo do Rio Grande do Norte. Na verdade, o senhor é o mandatário, eles são os mandantes. Né? Isso é que... Assim é que funciona a democracia. Né? E eu lamento muito que dentro desse espírito democrático, dentro desse espírito de liberdade, que deveria ter ordem para nós conseguirmos o progresso que o Brasil tanto precisa, ainda mais agora nesse enfrentamento da pandemia, nessa saída já quase se transformando numa endemia, né? Eu lamento muito que a gente esteja vivenciando, eu tenho chamado isso daí, Alexandre, como se é um clima de terrorismo. Sim. Porque um dia desses eu acordei, e logo depois minha esposa acordou e começou a chorar. Eu disse, o que houve? Ela disse assim, eu estou com medo que batam a minha porta para lhe prender. Sim, então, essa atitude do Supremo Tribunal Federal, na lavra do ministro Alexandre de Moraes, de fazer, de cessear ou de quererem cessear a nossa liberdade em função do artigo 53, está causando um clima de terror. Sim. E é claro que aterrorizar um velho general, eles vão ter dificuldade de fazer isso, porque eu continuo falando, porque quem votou em mim sabia que eu não ia ficar calado, que eu não ia me render, né, a esse tipo de atitude deles aí. Eu senti o mesmo que a sua senhora sentiu, né? Quando
prenderam primeiro um jornalista daqui, cujo estilo também, eu não concordo com o estilo dele, mas, meu Deus do céu, ele gosta da liberdade de expressão. Depois um cearense, né? E, meu Deus do céu, aí eu disse, qualquer dia aparecem aqui em casa, né? O pior é que vão mandar a Polícia Federal. Eu não quero nenhum confronto com a Polícia Federal, deviam vir pessoalmente, a gente podia ver como é que argumentar, né? Porque eu acho que a grande guerra que a gente vive é a guerra dos argumentos, é o campo das ideias e não no campo das armas. Exatamente, mas eles não suportam isso, porque eles não querem ouvir o argumento, né? Eu costumo dizer, outro dia eu estava recomendando para um auditório, eu disse, gente, não adianta a gente falar só para nós. É chover no molhado. Eu estou falando para os meus seguidores, estou chovendo no molhado. Eles já sabem o que eu vou dizer, eu já sei o que eles pensam. Eu preciso convencer os outros que estão na dúvida, que não são fanáticos. Gente, vejam onde está a verdade, onde está o lado certo, o que é a verdade. São os fatos, o que está na nossa cara, não é a coisa distorcida. Eu costumo dizer que na mídia de hoje, nós jornalistas passamos a nos sentir não escravos dos fatos, como eu aprendi na minha faculdade há mais de 50 anos, mas donos dos fatos. Ah, esse fato é meu, depois eu vou noticiar e vai vir o meu nome, ele é meu. Então eu ponho ele no embrulho que eu quiser, da forma que eu quiser. Gente, peraí, você está falsificando, está fazendo um factoide. Cadê a ética, né? Não é mais um fato, é um factoide. Tem jeito de fato, forma de fato, mas não é o fato. Isso é mentira. Hoje, para ficar assim, novidade, chamam de fake news. Mas o nome disso é mentira. Mentira. Desde sempre foi mentira, sempre houve mentira. A gente tem que saber separar a mentira da verdade e dizer para as pessoas, gente, olha, você está vivendo uma mentira. Outro dia eu descobri, numa citação aí, que o Mark Twain disse o seguinte, é mais fácil enganar uma pessoa do que convencê-la de que ela está sendo enganada. A gente quer ficar no engano, eu não quero passar por bobo, não, é isso aqui, lá vou eu. Então tem um sujeito que é condenado em 2 processos, e tem um monte de processo mais, em 3 instâncias, de repente passa na lavanderia, numa lavanderia e limpa uma ficha. E você acha que você foi enganado? Né? Você vai acreditar nisso? É porque você quer dispensar os seus neurônios. Você não quer usar os seus neurônios. Você quer deixar que alguém pense por você. Não podemos. Eu acho que Deus nos fez de livre arbítrio. Então, vamos usar. Eu acho que é um pecado a gente não usar o cérebro que recebeu. É isso aí. Meus amigos, estou muito feliz aqui desse papo. É uma pena que a gente não pode demorar muito, mas eu estou muito feliz aqui da recepção aqui junto com o nosso amigo Alexandre Garcia. Pedir a você que Deus continue lhe iluminando, lhe abençoando, porque nós temos sim que mostrar para o brasileiro e para o estrangeiro também que nos assistir, nós temos que mostrar para eles que o Brasil é um país de mente aberta, é um país que busca a verdade. Quem quiser vir aqui produzir ou investir, tem capacidade de vir porque nós somos pessoas sérias. O brasileiro gosta assim de receber bem, é alegre, é feliz e não gosta de mentira, não gosta de corrupção. A gente está livre de uma corrupção ao longo desses últimos 3 anos e queremos continuar livre dela. Quem nos maculou na história, que a história cobre deles. Se a justiça não está cobrando agora, que a história cobre e que sejam derrotados no sufrágio popular e que sejam derrotados também nas suas histórias de vida, porque você tem uma história de vida, cada um de nós tem as nossas histórias de vida e nós nos orgulhamos dela. Muito obrigado mais uma vez. Esse foi mais um papo com o general, o seu federal, com o nosso amigo Alexandre Garcia. E muito feliz por estarmos unidos também nesse nosso destino manifesto. O Brasil sempre à direita, assim como Deus nos fez. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado e deixo aqui os votos de que a Câmara dos Deputados tenha mais deputados a partir da próxima eleição da estirpe do General Geraldo. Muito obrigado. Obrigado, amigo.